Bom dia, pessoal. Aqui é o Rafael Bortolini da CRIO. Queria confirmar que vocês estão me ouvindo. Bom dia, pessoal. Aqui é o Rafael da CRIO, tudo bem? Se vocês puderem me confirmar pelo chat ali que tem à esquerda que vocês estão me ouvindo. E como é que está o som. Algumas pessoas dizendo que o som está bom. Ok, muito obrigado. A gente vai começar dentro de 2 minutinhos a apresentação. Algumas pessoas me confirmaram já que tá bom o som. Pessoal, bom dia. Aqui é o Rafael da CRIO. Nós vamos começar dentro de 1 minuto a nossa apresentação de hoje. Bom dia, pessoal. Vamos começar então nosso webcast de hoje, 29 de janeiro de 2016. Eu agradeço a presença de todo mundo. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Um colega aqui falou que não está ouvindo, agora está ouvindo. Muito bom. Espero que vocês estejam conseguindo ver o meu slide também. Eu estou na capa aqui da apresentação. Então, vou começar aqui para a gente começar o nosso assunto de hoje. Um assunto muito novo, muito interessante. BPM, Business Process Management e Internet das Coisas. São o futuro e são o presente também, né? Vamos entender um pouco mais sobre isso durante os próximos 40 minutos, mais ou menos. Ao longo da apresentação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, existe uma caixa de chat ali que eu vou estar lendo, né? Vou acompanhar aqui e vou responder ao longo da apresentação. Se não conseguir responder, eu respondo ao final. Ok, pessoal? Vou começar aqui um pouco falando sobre as apresentações, tá? Para quem não nos conhece, nós somos a CRIO Technologies, nós somos produtores
desenvolvedores do Orquestra. O Orquestra é uma das soluções pioneiras no Brasil há mais de 10 anos, aí, trabalhando com tecnologia de automatização de processos e implantação de BPM. Nós já temos 4 prêmios internacionais nessa área, são 12 anos dedicados a BPM, 500 mil usuários usando a nossa ferramenta e cerca de 11 mil aplicações de processos desenvolvidas usando a nossa tecnologia. O Orquestra BPMS, para quem quiser conhecer um pouco mais ao final da apresentação, ele é uma ferramenta 100% web, acessada através da internet, né? E ele permite que você desenvolva aplicativos para desktop ou mobile usando um desenhador de processos, ou seja, orientado a processos da empresa. E ele vai gerar as aplicações de processo para você poder substituir planilhas, e-mails, sistemas de quadros. Você vai começar a receber tarefas do seu celular, você vai começar a organizar o trabalho na sua empresa e, ao mesmo tempo, monitorar, controlar, gerenciar melhor o fluxo de informações dentro da sua empresa. Vamos começar, então, o nosso assunto aqui principal de hoje, né? Internet das Coisas, também conhecido como Internet of Things. Então, se você quiser pesquisar mais sobre esse assunto, esses são os termos em inglês. Também conhecido como Internet of Everything, ou, na tradução, Internet de tudo. Né? Internet of Things seria Internet das Coisas, Internet of Everything seria Internet de tudo. E a sigla mais utilizada para este assunto é IoT, que vem de Internet of Things. Então, você acha uma vasta documentação hoje, muitas informações na internet, com a sigla IoT. Bom, por que todo esse barulho em relação à internet das coisas? A gente vai começar fazendo uma reflexão sobre por que nós estamos aqui hoje, por que nós estamos falando sobre esse assunto e por que vocês provavelmente estão ouvindo tanto falar de internet das coisas por aí. Tá? Esse gráfico aqui, ele é possível que seja um pouquinho desfocado aí em algumas máquinas, tá? Mas esse gráfico aqui, ele é conhecido como o Hype Cycle do Gartner. O Gartner é um dos principais institutos de pesquisa na área de tecnologia do mundo. E eles publicam esse gráfico aqui anualmente. E esse gráfico ele lista como estão as tecnologias naquele momento. Como é que está a aplicação de uma série de tecnologias inovadoras em um certo momento. Tá? Esse gráfico, ele, na parte da esquerda aqui, ele mostra as tecnologias que estão em ascendência, que estão chamando mais atenção, que as pessoas estão buscando informações sobre isso. As tecnologias que estão aqui no topo são as tecnologias mais quentes do momento. São as tecnologias em que está todo mundo querendo informação, está todo mundo querendo saber mais, está todo mundo querendo aprender mais sobre isso. Aqui, nessa parte, nesse gráfico mais embaixo, aqui, o Gartner descreve as tecnologias que estão no Vale da Decepção, sendo tecnologias em que você teve um entusiasmo muito grande e agora algumas pessoas deram certo, outras pessoas deram errado e entraram numa espécie de decepção inicial, tá? Para depois a tecnologia entrar na sua plenitude, aqui que é o final do gráfico, né? A sua plenitude mostra a tecnologia que já está estável. Esse gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês, ele é de 2011, ou seja, ele é de 5 anos atrás. 5 anos atrás, ele mostrava que Internet of Things, ou Internet das Coisas, era uma das tecnologias que estava em plena ascendência, que estava criando informações, buscando mais atenção no dia a dia. Isso era 5 anos atrás. Eu queria mostrar para vocês agora o gráfico de 2014, cerca de 1 ano e pouco atrás. 1 ano e pouco atrás, esse gráfico de Internet of Things estava no topo, como a tecnologia mais quente do momento. Para empresas, para consumidores, para governos, a tecnologia que mais está trazendo atenção, que mais tem oportunidades de negócio neste momento. Tá? Então, aqui a gente começa a entender por que esse assunto, Internet das Coisas, está tão quente, está chamando tanta atenção. Esse outro gráfico aqui
é um gráfico que muita gente deve conhecer, é o gráfico do Google Trends. O Google Trends, ele é uma ferramenta do Google que ele mostra um determinado assunto, como é que estão as pesquisas sobre esta palavra-chave no Google ao longo do tempo, né? E a gente pode ver aqui um crescimento exponencial do termo Internet of Things e seus termos relacionados. O Google faz um trabalho bem relacionando as coisas aqui. Como é que está o crescimento das pesquisas por esse termo? A gente está vendo aqui que em 2015 nós atingimos o máximo de pesquisas sobre esse assunto, de estudos sobre esse assunto. Então, a gente pode com certeza estar falando de um dos assuntos aí na área de tecnologia mais interessantes, aí, mais importantes e relevantes aí deste momento. Ok, Rafael, mas me dê exemplos, porque esse negócio de internet das coisas, muita gente fala, eu vejo um monte de notícia aí no site, internet das coisas isso, internet das coisas aquilo, mas onde é que estão aplicando isso? Onde é que as pessoas estão usando? Quando a gente fala em internet das coisas, para muitas pessoas, o que vem na memória é uma torradeira. Por que uma torradeira? Porque há muitos anos, há 10 anos, se fala na possibilidade de eu, por exemplo, com o meu celular, poder controlar a minha torradeira. A minha torradeira estar conectada à internet. E eu, por exemplo, poder programar o pão de manhã cedo, quando eu acordo de manhã cedo. Muito se falou já também de cafeteiras conectadas à internet, por exemplo. Né? E a possibilidade de eu também estar controlando a cafeteira pelo celular e poder estar iniciando e a cafeteira estar conectada à internet. Né? Hoje, se você entrar na Amazon, principalmente na Amazon americana, você pode procurar por Wi-Fi Coffee Machine ou Coffee Maker, e ele vai te trazer uma lista de cafeteiras que já estão à disposição dos consumidores que se conectam à internet. Você pode controlar a cafeteira pela internet. A questão principal é qual é a relevância disso. Né? O que isso vai mudar na vida das pessoas? Eu poder ter uma torradeira ou uma cafeteira conectada à internet. A questão é que a minha torradeira, a minha cafeteira conectada à internet é a pontinha do iceberg. E eu trouxe aqui só como uma alegoria do que é a internet das coisas vista de modo mais simplificado hoje em dia. Né? Assim como torradeira, cafeteira, muita gente fala em geladeira conectada na internet e outros utensílios da sua cozinha conectados. Mas isso tudo tem pouca relevância frente a outros exemplos que eu vou dar para vocês aqui na sequência, que realmente tornam a internet das coisas um assunto extremamente relevante, importante e gerador de negócios para todos nesse momento. Né? Então, Rafael, por favor, me dê alguns exemplos de verdade. Né? Eu quero entender exatamente como é que está o uso dessa internet das coisas. Dê exemplos mais reais. Eu vou trazer aqui uma série de exemplos em vários pontos aqui para a gente entender primeiro, e depois, ao final, eu vou fazer um link aqui com o BPM e como é que o BPM está ligado aí com essa questão de internet das coisas. Existem hoje mercados, né, ou verticais de soluções de internet das coisas para consumidores, para governo e para empresas. Então, essas três grandes entidades aqui, elas podem se beneficiar fortemente de soluções que já estão disponíveis hoje, né, de devices, de aparelhos, de ferramentas conectadas à internet e gerando dados, gerando informações. Tá? Então eu encontro hoje aplicações reais, de grande aplicação prática, né, nesses três segmentos: consumidores, governo e empresas. Quando eu estou falando de internet das coisas, eu não estou falando simplesmente da minha torradeira ou da minha cafeteira conectada à internet. Eu estou falando de muito mais coisas. Né? De uma série de ferramentas, de uma série de máquinas, de uma série de dispositivos que podem estar se conectando na internet e trocando dados e informações entre si
e com as pessoas propriamente ditas também. Então, quando eu estou falando de internet das coisas, eu estou falando de computadores ligados à internet, é óbvio, como nós já temos hoje. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? Então é a rede de computadores. Nós temos mais recentemente os smartphones, né? Os nossos celulares conectados à internet. Isso parece uma coisa tão normal hoje em dia, mas se vocês pensarem bem, até 6, 7 anos atrás, o telefone não conectava à internet, né? 7 anos, 8 anos, nem me lembro mais, porque é um negócio que faz tanto parte do nosso dia a dia que já virou uma coisa normal, né? Parece que sempre foi assim. Mas não era, até recentemente não era assim. Né? Mas a gente tem muito mais coisa que está vindo. Né? Muito mais coisa que está vindo. Como, por exemplo, vocês devem ter acompanhado agora os wearables ou dispositivos vestíveis, como smart watches, por exemplo, relógios conectados à internet. A gente viu recentemente o lançamento do watch da Apple, o relógio da Apple, você tem relógio da Samsung, você tem relógio da Sony, todos conectados à internet. Você hoje em dia tem mais uma enxurrada de aparelhos vestíveis, né, que você coloca no seu corpo, que estão se conectando na internet. Hoje em dia a gente já tem tênis que se conecta na internet, por exemplo, que envia informações sobre sua caminhada e outras informações. Tá? Mas a gente tem muito mais coisa vindo por aí também. A gente tem eletrodomésticos cada vez mais comumente se conectando na internet. Aqui eu estou falando de novo da torradeira, da cafeteira, da geladeira, mas também da minha TV. Né? Hoje em dia é bastante comum você ter a sua TV na sala conectada à internet também. Né? Apesar que de um modo um pouco restrito, ainda não como a gente gostaria que fosse, né? Um tanto bloqueado. Existem fortes indícios aí de que a Apple, que é uma grande pioneira em internet das coisas, está trabalhando há vários anos já numa nova geração de TVs ou do dispositivo que ela já tem, o Apple TV, que vai permitir uma colaboração maior de eletrodomésticos conectados à internet. A gente tem também serviços financeiros hoje conectados à internet, como, por exemplo, os ATMs, os caixas eletrônicos, e cada vez mais pontos de atendimento digitais, onde eu vou poder estar, por exemplo, num caixa eletrônico e eu vou poder abrir uma videoconferência com um investidor ou com um consultor de investimentos ou mesmo com a agente do meu banco. Todo mundo sabe que as agências bancárias elas vão diminuir cada vez mais, né, e as coisas vão cada vez mais para eletrônicos e não só para a internet que eu tenho em casa, mas também para totens de atendimento eletrônico para serviços financeiros disponibilizados na rua. Então isso é um segmento aí que vai crescer cada vez mais. Né? A gente tem máquinas conectadas à internet, né? E quando eu digo isso, eu estou dizendo, por exemplo, máquinas em processos fabris, máquinas que produzem produtos, né? Máquinas em indústrias que podem estar se conectando à internet, podem estar avisando de problemas, podem ser ligadas, podem ser desligadas através de internet ou de outros dispositivos. A gente tem diversos componentes usando tecnologia de RFID e permitindo que eles sejam conectados à rede. Para quem não conhece, RFID é um tipo de chip. Né? Esse chip ele transmite informações que podem ser captadas. Então, hoje em dia, a gente já está trabalhando aí com questão de, por exemplo, você ter malas com RFID, você ter as suas chaves com dispositivo RFID, isso vai impedir que você perca elas, isso vai impedir que o aeroporto perca a sua mala, isso vai permitir que você monitore os seus objetos, os seus bens. Né? A gente está falando já de robôs. Né? Quem acompanha aí mais notícias, a gente vê que você ter um robô em casa é uma coisa que vai acontecer a qualquer momento, vai ser dentro da nossa geração. Né? Algumas pessoas hoje em dia já têm aqueles aspiradores robôs, né, chamam de iRobot. Você liga o aspirador de manhã, controla pelo celular e ele sai limpando a sua casa enquanto você está trabalhando. Tá? Isso é uma aplicação muito simples disso aí, mas existem uma série de devices aí que estão para sair no mercado aí que vão permitir esse tipo de controle. A gente tem um mercado gigantesco, que eu vou falar bastante disso, de sensores, tá? que podem estar conectados à internet. Sensor de temperatura, sensor de chuva, sensor de pressão, sensor de volume de água, sensor de poluição, sensor de incêndio. Qualquer tipo de sensor de tráfego de carros, de tráfego de pessoas. Qualquer tipo de sensor que existe hoje disponível, e que sensores são tecnologias que já existem há muito tempo,
A diferença é que a nova leva de sensores que estão chegando, eles podem se conectar a serviços na internet e isso muda tudo. E isso está muito ligado com o BPM. Eu vou mostrar para vocês aqui no final da apresentação algumas aplicações práticas disso aí. Sensores é um dos principais. Sensores é uma coisa que a gente não vê, né? O sensor não faz o meu café, mas os sensores estão por tudo, estão cada vez mais por tudo, né? E são um dos pontos fundamentais da internet das coisas. Tá? A gente tem também automóveis, pessoal, conectados à internet. Vou falar do exemplo aqui da Tesla, lá dos Estados Unidos, todo mundo conhece. Como é que eles estão revolucionando o modelo de carros, simplesmente conectando carros à internet. Tá? Vamos falar sobre alguns exemplos aqui que eu acho interessante. Pessoal, quem gostar desse assunto aqui pode ir fazer uma pesquisa. A gente vai disponibilizar alguns exemplos no nosso site. Existem dezenas, centenas de aplicações práticas de internet das coisas hoje em dia. Tá? E eu vou mostrar alguns exemplos aqui, que são exemplos que a gente já tem algum contato aqui de utilizar e de pesquisar sobre esse assunto, e que eu também fiz uma seleção aqui que eu acho interessante aqui, que traz algumas ideias para a gente discutir. Tá? Esse primeiro aqui é o mais simplesinho de todos. Tá? Eu vou começar do mais simples ao mais complexo. Tá? É um dispositivo chamado Flick. Ali embaixo no slide você tem o site. Esse vídeo está sendo gravado, pessoal, vai ser disponibilizado depois para quem quiser rever. Tá? Esse sitezinho Flick, ele vem de um botão. Vocês estão vendo ali que a menina está apertando um botão ali. Né? Esse botão, ele daquele tamanhinho ali, ele custa cerca de 20 e poucos dólares. Tá? Não é um preço muito amigável, ainda mais para o nosso dólar hoje em dia, mas a tendência é que diminua o preço. E o que faz esse botão? Aí que está a questão. Ele faz qualquer coisa. Isso que é o mais interessante. Ele faz qualquer coisa. Por quê? Porque esse botão está conectado com um GPS, que está conectado à internet. E você, via o seu smartphone, configura esse botão e diz o que você quer que esse botão faça. Ah, como assim, Rafael? Vou dar um exemplo para vocês. Eu poderia conectar, por exemplo, esse botão numa API de um serviço de táxi, como a gente tem hoje no Brasil, no 99 táxis, etc. E eu clico nesse botão e chamo um táxi, já, em vez de usar o aplicativo. Eu clico nesse botão e eu poderia conectar num serviço que está disponível na internet, por exemplo, para enviar um SMS para alguém, por exemplo. Então, meu filho chegou em casa de manhã, eu quero que ele aperte esse botão que está do lado da porta. Quando ele apertar esse botão, eu vou receber uma mensagem no meu celular para informar que ele chegou em casa, por exemplo. Eu vou clicar nesse botão e eu vou fazer uma notificação para alguém, eu vou fazer alguma ação. Tá? Eu vou fazer alguma ação. E para quem já está mais ligado no assunto, pessoal, esse botão aqui, e eu vou fazer esse link no final da nossa apresentação, esse botão pode iniciar um processo de negócio dentro da sua empresa. Olha só o que nós estamos falando. Isso é muito interessante. Esse tipo de botão tem se disseminado bastante nos Estados Unidos e ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem aqui um exemplo, você pode clicar uma vez, você pode clicar duas vezes, você pode ficar segurando o botão e ele vai tomar ações diferentes. Eu posso ter vários desses botões em casa cadastrados, por exemplo, e cada um fazendo ações diferentes. A Amazon já está trabalhando nos Estados Unidos muito bem com essa tecnologia de botões, com uma tecnologia chamada Dash Buttons. Tá? São botões que fazem serviços específicos para a Amazon. Então, Tide é tipo um Omo, um produto de limpeza. Tá? E aqui tem um exemplo de um botão da Amazon. A Amazon vende esses botões a $5. Tá? Ele tem um ímã. Você, por exemplo, gruda esse botão na sua máquina de lavar. Quando o seu produto de limpeza está acabando, você clica nesse botão. Quando você clicar nesse botão, o que ele faz? Esse botão está conectado na internet. Esse botão se conecta no site da Amazon, acessa a sua conta, faz um pedido de produto de limpeza e já manda entregar na sua casa. Então você clica nesse botão, daqui 1 hora, 2 vai ter um entregador na sua casa entregando o produto, o Tide. A ideia da Amazon é que você tenha vários desses botões espalhados pela casa. Você pode ter botão de água, você pode ter botão de comida. Então
Então você tem botões e o botão tem o logo do produto que ele compra. Tá? Ah, mas eu não quero ter esses botões todos em casa. A Amazon vai ganhar muito dinheiro com isso. A Amazon está interessada em vender mais. É um negócio, nós estamos falando de negócios aqui. Né? A Amazon ela quer entrar dentro da sua casa. A Amazon quer estar à disposição de um toque de botão. Tá? É uma evolução, é um passo gigante para quem conhece uma briga toda que deu aí há 15 anos atrás do One Click Button, que é você comprar com um clique na Amazon. Né? Então, ao invés de eu comprar as coisas com um clique na Amazon, eu posso agora estar clicando em um botão. Um outro produto muito interessante da Amazon é o Amazon Dash, que é uma espécie de um bastão, né? E ele é uma evolução dos botões da Amazon. Primeiro porque ele fala, você pode conversar com ele e você pode dizer para ele o que você quer comprar. Então você fala assim, eu quero 5 garrafas de Coca-Cola, 1 litro de água, 5 maçãs, um cacho de banana, e ele vai botando isso na sua cesta de compras. E ele tem um leitor de QR Code, um leitor de código de barras também. Eu posso simplesmente escanear os produtos da minha geladeira que estão acabando, e eu clico no botão e ele já manda isso aí para o sistema de compras e eu posso estar recebendo esse produto daqui 1 hora ou 2 horas. É possível que com a evolução dessas tecnologias, daqui a uns anos, ninguém mais vá no supermercado. Né? O supermercado vai ser sua própria casa. Você vai dizer o que você quer comprar e as coisas vão ser entregues na sua casa. Ah, mas eu gosto muito de ir no supermercado. Você vai continuar indo no supermercado. Mas é possível que nós tenhamos aí daqui a alguns anos algumas redes supermercadistas, por exemplo, totalmente online. Né? É o caso da Amazon hoje em dia nos Estados Unidos, em que ela vende já produtos de supermercado, como perecíveis, frutas, etc., através da internet, sem pontos físicos. Quem gosta, usa esse serviço. Quem não gosta, continua visitando a loja física. Né? O Nest é um produto bem antigo, bem maduro, ele é vendido pela Apple. Né? Ele é um controlador de temperatura da sua casa. Você pode controlar a temperatura da sua casa através da calefação e ar-condicionados, etc. Você consegue controlar ele pelo seu iPhone, por exemplo, do seu Android. Então eu posso, antes de chegar em casa, por exemplo, determinar qual é a temperatura que eu quero que chegue. Tem uma série de funções, é um produto já bem consumido e bem estável. Né? Eu não sei se eu estou recebendo aqui as mensagens aqui, mas tudo bem. Philips Hue é um conjunto de lâmpadas. Já tem à disposição, já tem à venda aqui no Brasil também. Infelizmente é bem caro. Eu acho bem caro. Né? Mas enfim, tem a opção de você colocar várias lâmpadas dentro da sua casa, né? E você pode controlar as lâmpadas pelo seu smartphone, por exemplo. Então as lâmpadas estão conectadas na internet. Agora que eu vi a pergunta do Alexandre aqui, o Alexandre perguntou, não seria mais fácil um único botão com display que mostrasse a categoria de produtos que você inserisse comprar, e você seleciona o produto no display com um botão e realiza a compra, em vez de ter vários botões? Com certeza. Né? Mas foi a implementação que a Amazon fez. Né? Daqui a pouco o Pão de Açúcar aqui no Brasil, ou o Zafari, que eu estou mais acostumado aí aqui onde eu moro, poderia montar o seu botão genérico, vamos dizer. Né? Então, a tecnologia está à disposição aí. Eu vou até mostrar para vocês aqui no final como é que eu monto um aparelho desses em casa, se eu quiser. Tá? Mas é uma questão de implementação. Né? O H2PM perguntou, os botões equivalem ao evento de início de BPMN? Exatamente isso. Vou mostrar para vocês na sequência aqui. Tá? O Night Fuel é um bracelete que você utiliza você utiliza principalmente para fazer esportes e outras coisas, né? E ele mede uma série de informações sobre você. Né? Ele mede questão de temperatura, batimento cardíaco, ele tem um GPS integrado, então ele sabe quanto tempo você andou, ele mede condições de sono. Todas essas informações são monitoradas, então é um monitoramento da sua saúde, e essas informações depois podem ser integradas com outro aplicativo ou com outro serviço. Já existem hoje em dia hubs que permitem que você envie essas informações diretamente para o seu médico, por exemplo. Tá?
Então, uma internet das coisas bem aplicada também. Para quem tem filhos pequenos, existe um serviço que foi recentemente lançado, está fazendo bastante sucesso, chama mimobaby.com. Ele é uma espécie de um pijaminha para o bebê. Você está vendo que ele tem uma espécie de uma tartaruga ali, né? Uma tartaruga acolchoada na roupa do bebê. Essa roupa, na verdade, é um dispositivo que está conectado na internet e está enviando informações para um hub central que está gravando dados e informações sobre a respiração do bebê, sobre batimentos cardíacos, sobre choro ou não, sobre se ele está se movimentando muito na cama ou não, e ele pode tomar ações baseadas em questões de pré-configuração que você faz. Então, por exemplo, se o bebê está com uma respiração baixa, ele pode te emitir um alerta no seu smartphone, alguma coisa desse tipo. Então, mesmo que o bebê esteja no outro quarto, você esteja em casa, ou se você esteja à distância, você consegue fazer um monitoramento da saúde do seu filho pelo telefone. GlowCap e GlowPack também é um produto que está fazendo bastante sucesso. Ele tem um uso muito grande, eu gostaria muito de ter um, estou louco para comprar um, porque eu tenho esse problema, que é o quê? Que é o horário de tomar remédios. Né? O médico te receita um remédio, diz que você tem que tomar ele todo dia às 8, ao meio-dia e à noite. E aí esquece de tomar. Né? Eu esqueço de tomar remédio. Né? Que ele faz? Ele pode emitir alertas visuais ou alertas sonoros no horário que você tem que tomar o remédio. Então você pode configurar ele pelo seu smartphone, né? E pelo smartphone você configura, baseado na prescrição do médico, né? Como que você quer ser alertado para o consumo de medicamento. Tá? A Tesla, pessoal, é um dos cases aí de sucesso de implementação de tecnologia de internet das coisas. A Tesla, para quem não conhece, é uma montadora de automóveis revolucionária que tem um foco em carros elétricos. Tá? Eles estão desenvolvendo uma tecnologia para carros 100% elétricos, mas além de como o carro anda, né, a Tesla, o carro é totalmente eletrônico e o carro está conectado à internet. Isso quer dizer o quê? Recentemente, faz pouco mais de um mês, tá? Durante a noite, sem ninguém pedir por isso, tá? Centenas de milhares de carros Tesla nos Estados Unidos se conectaram à internet, baixaram um software atualizado e os carros no outro dia passaram a ter piloto automático. Eles não tinham piloto automático. Você está entendendo a revolução que nós estamos falando? Hoje, quando eu compro um carro, o carro tem aquilo que eu comprei naquele dia. E se eu quero ter uma coisa a mais no meu carro, nós estamos falando de um hardware. Né? Eu tenho que ir numa oficina mecânica, eu tenho que instalar. Agora eu quero trocar meu som, agora eu quero instalar isso. Os carros estão vindo, estão sendo desenvolvidos de uma maneira que você pode estar atualizando o software e ele está disponibilizando novos serviços do seu carro. E até ela disponibilizou isso para os clientes sem nenhum custo adicional. Assim como hoje em dia o sistema operacional do seu celular é atualizado sem você pagar mais por isso, né? Você paga uma vez e tem atualizações para sempre, essa montadora está abrindo um precedente de você poder estar atualizando o seu carro sem pagar mais nada por isso também. Então é realmente uma grande revolução. Essa outra empresa chamada Libelium, para quem quiser dar uma olhada, tá? É uma empresa que tem um conjunto de sensores, pessoal. E esses sensores também estão conectados à internet. Você pode comprar um sensor é muito barato de comprar, é um aparelho pequenininho, é um aparelho discreto. E esses sensores começam a medir milhares de coisas. Esses sensores estão sendo utilizados por muitas que eles chamam de smart cities, ou cidades inteligentes. Tá? Esses sensores podem estar medindo tráfego, vagas de estacionamento na cidade, poluição, temperatura, pressão, precipitação, luz, acúmulo de lixo, neve, vibrações, como por exemplo a iminência de um terremoto ou não, enchentes, vazamentos, falta de luz, silos, nível de tanques, radiação, etc. No momento em que esse sensor, ele que é pré-configurado por um painel de controle no seu computador ou no seu celular,
no momento em que ele identifica um problema, né, esses sensores, até alguns anos atrás, eles, o que eles faziam? Tocavam um alarme, acendiam uma luz vermelha. Essas coisas que a gente vê em filme, que a gente vê em algumas indústrias aplicadas. Né? A diferença é que agora eu posso comprar um sensor desses pela internet, eu posso ter um sensor desse na minha casa, e ao invés dele simplesmente ligar uma luz, ele se conecta em um serviço na internet. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer literalmente qualquer coisa. Qualquer coisa que tenha o que a gente chama de uma API. Uma API é um padrão de comunicação que os serviços na internet têm. Eu poderia ter um sensor na minha sala que, se a temperatura passou de 25 graus, ligar automaticamente o meu ar-condicionado, por exemplo. Isso é um exemplo simplório. Né? Eu poderia ter no centro da cidade sensores de poluição que, uma vez identificado um nível acima do bom para a saúde, notificasse as autoridades, publicasse essa informação no site da prefeitura, fizesse um post no Twitter para as pessoas que acompanham a prefeitura e soubessem que não está adequado ir lá, por exemplo. Eu poderia ter, em vez daquela bandeirinha que a gente vê na praia lá dizendo que a água está poluída, não é bom se banhar, né? Eu poderia ter essa informação diretamente no meu celular, através de um sensor, poder chegar na praia, apontar para o mar e ele me dizer exatamente quais são as condições da água naquele momento. Né? Então, eu vou dar mais alguns exemplos de sensores aqui na frente, porque realmente é um ponto muito interessante. Já dando uma dica aí para... Rafael, mas isso aí é muita... Tá muito longe ainda da nossa realidade, está muito distante, eu não consigo ver isso. Pessoal, para quem gosta de mexer em eletrônica e outras coisas, né? Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de um Raspberry Pi, tá? Um Raspberry Pi, né? Raspberry Pi é um dispositivo, é um computador. Isso que vocês estão vendo é um computador, custa $39 nos Estados Unidos, tá? E ele pode fazer qualquer coisa. Aqui, nesse computadorzinho aqui, eu conecto sensores nele, por exemplo. Vocês podem ver ali naquela, onde está escrito EDAC, que na verdade é uma entrada de um cabo de rede de internet. Né? Eu poderia conectar um cabo de rede aqui, ou ele tem também uma entrada por um conector Wi-Fi aqui. Esse tipo de dispositivo aqui eu posso fazer em casa, isso. Tá? Eu vou mostrar um outro exemplo aqui que a gente fez em casa. Tá? Eu posso comprar isso aqui pela internet. Tem a venda no Brasil, tem. É caro no Brasil, como tudo, né? Mas você pode comprar esse dispositivo aqui na internet e você pode montar o seu dispositivo de internet das coisas hoje, conectando na API de um serviço seu, por exemplo. Tá? Esse é o site que você pode ter. Existe um outro site muito legal, chamado adafruit.com, tá? Para quem quiser evoluir um pouco mais disso aí. O adafruit.com, ele é um site, ele é uma loja de e-commerce, também nos Estados Unidos, mas ela vende tudo que você imaginar de internet das coisas no mundo. Então, eu quero fazer internet das coisas na minha casa, eu quero fazer na minha empresa. Você pode comprar sensores aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho um sensor de vibração que eles vendem a $1. Tá? Eu posso comprar um sensor de vibração e eu vou conectar numa placa do Raspberry Pi, por exemplo. E eu vou instalar, por exemplo, um Linux nesse dispositivo, ou eu vou instalar um Windows nesse dispositivo. Existe hoje uma versão do Windows chamada Windows 10 Internet of Things, Windows 10 IoT. Eu posso instalar um Windows nesse dispositivo e configurar esse Windows para que, em determinada condição, por exemplo, ele chame um serviço de um sistema meu. Algumas pessoas estão dizendo que tem um problema, mas não estamos tendo problema aqui. Se você tiver algum problema, dá um F5 na tela, geralmente atualiza esse sistema aqui, ele atualiza. Tá? Pessoal, e o BPM? E o BPM? Tá? E o BPM? O que nós vamos falar sobre BPM, pessoal? BPM é Business Process Management. Né? BPM é a filosofia de gestão empresarial para mapeamento, melhoria e documentação de processos. Tá? É a área de trabalho da CRIO. BPM é você mapear processos dentro da sua empresa e você automatizar esses processos usando a nossa tecnologia de automatização. Tá? Tem uma notícia recente que saiu na internet, recente mais ou menos, já tem quase um ano, né, do Gartner também, né, dizendo que
o BPM vai atingir uma receita no mundo de 2,7 bilhões de dólares em 2015, em grande parte por causa da internet das coisas. Alguns clientes meus viram essa notícia e olharam, mas Rafael, eu nem vejo internet das coisas por aí. Eu diria que a gente está bem atrasado aqui no Brasil em relação a isso. Tá? Mas assim, mundialmente, se entende hoje que a internet das coisas é uma parte fundamental do BPM. Nós vamos ver aqui por quê. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos pensar assim, o que é um processo, pessoal? Um processo, de acordo com o CBOC, versão 3 da BPMP, é um conjunto definido de atividades e comportamentos realizados por humanos ou máquinas para atingir uma ou mais metas. Essa é uma definição altamente compartilhada, de grande conhecimento aí do mercado. Todo mundo conhece essa definição, é bastante utilizada essa definição. Mas quando essa definição foi escrita, eu tenho certeza que quem estava escrevendo ela não estava necessariamente pensando em internet das coisas. Apesar que a internet das coisas se aplica totalmente a essa definição. Porque aqui ele está falando o seguinte, comportamentos realizados por humanos, ou seja, eu, você, o colega do lado, ou máquinas. O que são máquinas? Até um tempo atrás, esse conceito de máquinas era máquinas industriais em processos fabris. Né? Então, por exemplo, eu tenho um processo de produção de um carro. Esse processo ele pode ser desenhado, mapeado, ele tem caixinhas que representam as máquinas que vão fazer aquelas operações. Isso já acontece há muito tempo, é muito comum. Né? Em processos de negócio, a gente estava acostumado a entender essas máquinas como, na verdade, softwares. Né? O meu RP, o meu CRM, os meus outros softwares corporativos que estão integrados dentro de um processo de negócio. Então, as máquinas aqui, na verdade, eram softwares. Agora, com os dispositivos IoT, dispositivos de internet das coisas, a definição de processo ela se expande. Porque eu posso estar mapeando processos que são iniciados ou que iniciam dispositivos físicos que estão conectados em rede também, como se eles fossem outros softwares. E isso pode ser feito por mim, por você, em casa, na minha empresa. Eu posso montar um novo serviço para os meus clientes baseado nisso. Eu posso montar um novo negócio baseado nessa ideia. O céu é o limite e a criatividade aqui é o que importa mais neste momento. Porque a tecnologia está à disposição ali por serviços bem baratos. Como diz o Gartner, no próprio quadrante mágico, né, em um processo digitalizado, que é o que a gente trabalha hoje com o BPMS, a inovação de processos ela pode acontecer mais facilmente quando os dispositivos IoT estão orquestrados em conjunto com todos os outros participantes do processo. Ou seja, eu não posso ver o meu dispositivo eletrônico que está conectado na internet como um ente isolado. Né? Eu não posso ver o meu sensor como um dispositivo que, uma vez ligado, vai acender uma luz vermelha ou vai tocar um alarme. Eu tenho que ver esse dispositivo frente a um processo de negócio, frente a uma série de outras etapas ao qual ele está incluído ou ao qual ele vai dar origem. Por exemplo, vocês se lembram daquele botãozinho lá que a gente viu da Amazon, que eu clico naquele botão e ele compra Tide para mim? No momento em que você clicou naquele botão, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está disparando um processo de negócio, que é um processo de compra de um produto, que pelo lado da Amazon, olhando, é o processo de venda dela. Como é que eu faço essa comunicação aqui? Eu consigo fazer isso facilmente hoje em dia porque existem padrões de comunicação. A tecnologia evoluiu para que hoje você trabalhe com padrões como REST, como SOAP, como XML e outros padrões que são amplamente conhecidos por todo o mercado de tecnologia, que permitem que tanto os hardwares quanto os softwares falem esse mesmo padrão. Então, um botãozinho que eu clico pode dar origem a um processo eletrônico digitalizado.
fazer isso, até um colega tinha comentado lá dentro, né, uma possível representação, e aqui a gente está falando do padrão BPMN, né, seria um evento de início de sinal, por exemplo. Não existe uma representação correta, porque a especificação BPMN, quando foi feita em 2004, ela não pensava em internet das coisas. Mas ela é bem ampla, ela é bem aberta, então você pode fazer algumas adaptações, por exemplo. Um evento de sinal no BPMN é um evento que é como se fosse um radar, ele está captando coisas que estão na internet, coisas que estão no ar, né? Então eu poderia dizer que um evento de sinal, por exemplo, ele está captando solicitações de compras vindas através de botões espalhados pelo mundo, por exemplo. Isso poderia ser uma representação. Não tem uma representação correta hoje nesse assunto. Inclusive, se alguém está fazendo mestrado, doutorado aqui, dica de assunto interessantíssimo para você fazer uma aplicação de modelagem de processos usando o BPMN Internet das Coisas. Uma outra abordagem que algumas pessoas têm usado é o início de a mensagem. Né? A mensagem é uma comunicação direta, ponta a ponta. Né? Então, como o evento de mensagem, por exemplo, poderia representar a chamada, uma mensagem que o processo que o BPMS recebeu de um dispositivo físico. Né? No caso do Orquestra, para quem é o usuário da ferramenta Orquestra, é uma chamada a um dos nossos web services que permite iniciar processos por qualquer tipo de dispositivo, uma tecnologia que a gente já tem disponível há bastante tempo. Mas não é só isso, porque um dispositivo de internet das coisas, ele pode não só iniciar um processo, como ele pode também, um processo, dar origem a um dispositivo de internet das coisas. Aqui, por exemplo, eu tenho um processo em que um chefe, através da abertura de comportas, né, vamos dizer que está ocorrendo uma enchente numa cidade, né, você pode ter um processo para aprovar a abertura de comportas e em determinado momento esse processo de negócio, ele chama um controle e esse controle vai fazer a abertura das comportas automaticamente. Porque as comportas estão conectadas, o sistema de controle das comportas estão conectadas à internet. Estão conectadas à rede. Então, os dispositivos de internet das coisas, eles podem fazer papéis dentro de um processo de negócio. Ou eles podem iniciar processos de negócio também. Notem que aqui eu estou inclusive representando o dispositivo IoT, o dispositivo Internet das Coisas, né? Eu estou representando ele como uma raia no meu processo. Ele é um participante, ele é um ator do processo. E aqui eu estou usando uma tarefa de serviço. Uma tarefa de serviço na Orquestra é uma tarefa que permite você realizar uma chamada a uma comunicação externa, a um serviço externo. Esse cara aqui, tem o link aí, ele montou ele é um artigo acadêmico, né, onde a pessoa que fez esse artigo, tem o link aí, o autor, ele propõe algumas mudanças até no padrão BPMN para representar essas chamadas a dispositivos Internet das Coisas. Porque, como eu comentei, hoje em dia o padrão BPMN não tem sinais específicos para dispositivos físicos Internet das Coisas. Né? Esse cara aqui está propondo, é uma abordagem, enfim, né? Esse ícone aqui, para quem está vendo aqui, não existe. Né? Foi ele que inventou. Tá? Então, existem alguns estudos hoje em dia de como é que eu poderia estar adaptando a modelagem BPMN para esse formato. Pessoal, fazendo uma recapitulação aqui, né? Se eu não tenho um BPMS e eu tenho um sensor de fumaça, esses sensores de fumaça que você vê aí nos prédios, o que esse sensor de fumaça faz no momento que ele identifica a fumaça? Ele faz o que você comprou para ele fazer, né? Ou o que o cara que instalou configurou ele para fazer. Ele vai tocar um alarme, talvez. Ele vai ligar os sprinklers, talvez. Ele vai chamar os bombeiros, talvez.
Ele vai avisar os responsáveis, talvez. Talvez você tenha que comprar mais de um sensor de fumaça para fazer cada um deles fazer essas coisas aqui. Né? É uma visão muito isolada, uma visão muito parada. Quando eu tenho um sensor conectado a um BPMS, eu posso ter um processo de negócio automatizado e desenhado por um usuário de negócio que determina quais são as ações que vão acontecer no momento em que o sensor de fumaça identificar uma fumaça. Então aqui eu desenhei um processo de negócio onde eu determinei a ordem das coisas e o que vai fazer. O meu sensor de fumaça, por exemplo, quando receber a fumaça, ele vai tocar o alarme, ele vai ligar os sprinklers, ele vai notificar os bombeiros, ele vai cientizar os responsáveis e ele vai abrir, depois disso tudo, um processo de registro de não conformidade dentro do meu processo da qualidade da empresa para identificar por que isso aí tocou ou por que aconteceu o princípio de incêndio. Isso é você estar conectando o mundo físico aos seus processos de negócio. Então, as possibilidades são imensas. Porque daqui a pouco eu tenho um novo serviço, eu não preciso comprar um novo sensor de fumaça. Eu vou simplesmente mudar o desenho do meu processo no Orquestra BPMS ou em outro software. Eu vou dizer quais são as ações que ele vai tomar, quais são os passos que vão acontecer no momento que esse sensor for sensibilizado. Aqui internamente na CRIO, nós fizemos um piloto de utilização dessa tecnologia, comprando componentes naquele site que eu mostrei para vocês antes, que é o adamfruit.com. Tá? Hoje nós adquirimos um display numérico com 4 números, uma placa Raspberry Pi e um dispositivo Wi-Fi para conectar à internet e mais isso tudo conectado ao nosso software Orquestra. O que a gente fez? Como uma brincadeira interna para a gente ver até onde vai a tecnologia. O total de custo desses aparelhos aqui foi menos de $100. Foi cerca de $80, talvez, o total de custos desse aparelho aqui. Nós configuramos para que, ao clicar cada um desses botões, 1, 2, 3 e 4, e o painel que nós compramos tinha 4 números, ele vai dar origem a um processo de compra de suprimentos interno diferente, para reposição de suprimentos. Então, por exemplo, se eu clico no botão 1 ali, automaticamente já inicia um processo interno aqui de reposição de compras básicas de cozinha. A gente sempre compra os mesmos materiais, isso tem definido já, são materiais de limpeza, café, água e outras coisas. Ao clicar no botão 2, a gente faz compra de material de escritório. Ao clicar no botão 3, a gente faz compra de material de informática, de reposição. Tá? E ao clicar no botão 4, a gente está fazendo uma chamada a uma central de táxi, tá? Para uso na empresa. Tudo isso com pouquíssimo trabalho, na verdade. Uma tecnologia integrada a um processo de negócio. Tá? O processo ali define e manda a informação já do que precisa ser comprado, baseado no botão que foi clicado. E uma pessoa vai receber uma tarefa ali para comprar, para aprovar a compra, né? Como sempre foi o processo de negócio. Então, antes a pessoa tinha que entrar no sistema, tinha que abrir o software, tinha que preencher um formulário, etc. Agora não precisa mais fazer isso. Para a gente encerrar aqui, eu vou mostrar 2 exemplos aqui de aplicações práticas também, de outras 2 empresas. Tá? São exemplos de aplicações empresariais de aplicação. Ano passado, nós da CRIO fomos a única empresa do Brasil a estar presente no BPM Next, que é o maior evento de tecnologia de BPM do mundo, os principais fornecedores de BPMS do mundo. É um evento que ocorre na Califórnia todo ano. Foi feita uma apresentação da SAP, por exemplo, onde eles mostraram o caso de uma cidade inteligente, onde essa cidade inteligente possuía um sistema de encanamento, de distribuição de água inteligente. Esse dispositivo, esse sistema de encanamento possuía sensores, né? E no momento que um sensor
encontrava algum problema, e num sistema de encanamento de água de uma cidade você pode ter vários problemas, você pode ter, por exemplo, estouro de um cano, você pode ter falta de água, você pode ter baixa pressão, você pode ter alta pressão, que causa um problema também. Qualquer um desses problemas, ele está iniciando um processo de negócio dentro do SAP, né? Dando origem aí a uma série de atividades que a empresa determinou, a prefeitura no caso, determinou que deveriam ser feitas tanto para a correção do problema, quanto para a notificação de partes interessadas, né? Quanto também para a área de qualidade fazer uma reflexão, uma revisão para que esse problema não aconteça mais. Então esse aqui é um caso de uma aplicação prática empresarial, né? Que estava sendo feito como um projeto piloto da SAP no ano passado. Um outro exemplo que também foi mostrado, tem os links dos vídeos aí das apresentações, para quem quiser acompanhar, é uma outra empresa, é uma empresa francesa chamada W4, né, onde com o Raspberry Pi também, ou seja, eles usaram a mesma tecnologia que nós utilizamos, compraram uma placa Raspberry Pi, e eles compraram um sensor de movimento que custa $5, criaram um aparelhinho com uma caixinha que você bota no bolso. A aplicação empresarial deles era para idosos. Tá? Então o idoso coloca isso no bolso. Tá? E esse é um sensor de movimento parecido com esse que nós temos no celular, quando a gente vira o celular de ponta cabeça, para o lado, etc. O que ele faz? No momento em que esse sensor capta uma mudança brusca de angulação desse dispositivo que está no bolso do idoso, ele, através de alguns algoritmos ali, ele identifica isso como uma possível queda, né, desse idoso. A gente sabe que isso é um problema para as pessoas de mais idade, né, principalmente que moram sozinhas, às vezes não tem um acompanhamento de alguém. E no momento que ele identifica essa queda do idoso, ele automaticamente abre um processo de negócio. Esse processo de negócio faz um aviso aos familiares, e os familiares podem determinar qual é o padrão de movimentação e que vai, inclusive, já fazer a chamada dos serviços médicos. Tá? Então, você tem um processo aí todo para fazer esse tipo de controle. Tá? Então, é um outro caso de aplicação prática. Tá? Pessoal, a partir da semana que vem, nós vamos disponibilizar para download no nosso site um white paper completo chamado VPN e Internet das Coisas, onde você vai poder ter mais informações sobre este assunto muito interessante, que é a pontinha do iceberg, é o começo de uma longa caminhada. Né? O começo de uma longa caminhada é um assunto que nos interessa muito aqui, porque expande milhares de vezes aí a capacidade de VPN processos. Né? Então convido vocês a conhecerem o nosso site e acompanharem. Acredito que até segundo o white paper está à disposição. Pessoal, acabei me estendendo mais do que eu planejava, mas está dentro da 1 hora aí que nós falamos. Né? Eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui nesse podcast de hoje. Eu vou responder algumas perguntas agora aqui, que ficaram paradas. Quem não tiver mais nenhuma dúvida, né, eu agradeço muito a presença ali. Convido vocês a entrarem no nosso site ali, conhecerem melhor o Orquestra do EPMS. Né? Vocês podem solicitar um contato, fazer uma apresentação, para vocês conhecerem melhor o software, como é que ele integra ali com outras tecnologias, como é que eu posso usar o software. Né? Essa apresentação também foi gravada e vai estar disponível no nosso site até a partir da semana que vem também, para se você quiser que algum colega acompanhe, veja e conheça sobre essas informações também. Né? Convido vocês também a conhecerem e já se inscreverem no nosso evento do mês de fevereiro, que vai ser sobre outro assunto muito importante, que é o assunto de analytics, né? Que é gestão de dados nesse momento. Então convido vocês a se inscreverem no nosso próximo evento daqui a 30 dias, no dia 26 de fevereiro, se não me engano, que é o assunto sobre analytics. Tá? Eu vou responder agora algumas perguntas aqui e fico à disposição também no meu e-mail aí, se alguém tiver alguma dúvida. Bom, algumas pessoas fizeram algumas perguntas sobre o Orquestra aqui,
de como é que eu monto os formulários, como é que é o nome do sistema, etc. Como hoje não era o objetivo a gente estar fazendo uma apresentação do Orquestra, né, eu convido vocês podem entrar através do nosso site ali e mandar um file conosco, ou mandar um e-mail ali que a gente responde na sequência. E a gente tem ali também alguns vídeos no nosso site onde você pode conhecer mais sobre o orquestra propriamente dito. Né? O Alexandre ele botou um comentário aqui muito importante, que é uma lacuna que não foi abrangida foi referente à segurança da internet das coisas. Realmente, Alexandre, infelizmente eu não consegui incluir isso devido ao tempo nessa apresentação. Foi uma apresentação inicial, né, para colocar as pessoas em contato, mas a segurança da internet das coisas é um ponto fundamental. Isso aí é um mundo à parte, né? A gente poderia ficar 1 hora falando só sobre segurança da internet das coisas. É um ponto crítico na questão de internet das coisas, né? Porque imagina só, você está com seus dispositivos conectados em casa, você tem dispositivos daqui a pouco conectados a você, e se um hacker invade isso? Né? Porque está na internet. Então, realmente é um ponto de preocupação, né? Segurança da internet das coisas. Assim como a gente tem cuidado com o vírus do nosso computador, vamos ter que começar a ter cuidado com o vírus da nossa geladeira, com o vírus da nossa cafeteira, com o vírus do nosso relógio. Então, essas coisas, sim, são uma preocupação e tem muita gente trabalhando nisso hoje para que isso não seja tão traumático como foi a questão dos computadores, né? O link da apresentação eu ainda não tenho disponível, mas ali no nosso site você tem ali biblioteca, vídeos, ali vai estar ali. Tá? O Rodrigo, a gente está perguntando se a gente administra cursos de software. A gente administra só cursos de BPM e BPMS do nosso software. Né? Então, a gente administra só cursos na área de mapeamento, modelagem e automatização de processo. Esse é o foco da nossa empresa. Tá? Rafael, cliquei no botão 1 da sua prova de conceito. Como isso seria monitorado por um componente de sinal de dentro do desenho do processo? Sim, provavelmente como componente de sinal ou como uma tarefa de serviço. Como eu comentei, não tem uma aplicação padrão do BPMN para isso. É possível que ferramentas diferentes tenham soluções diferentes nesse momento. Tá? Ferramentas BPMS diferentes tenham soluções BPMS diferentes. No caso do Orquestra, você estaria usando isso através do Web Services, que é o padrão de comunicação ali do Orquestra. Tá? O Gustavo está perguntando quais são os padrões de comunicação utilizados pelos componentes externos. Os principais componentes utilizados hoje são componentes que já são comuns, né, na própria internet, o que é muito bom. Não precisa aprender uma coisa nova, não precisa adaptar. Então, muitos dispositivos de internet das coisas hoje eles já utilizam o padrão REST, que é bem utilizado, ou SOAP, que é utilizado para Web Services na internet também. Então, a maioria dos padrões hoje dos dispositivos estão vindo com os mesmos padrões, o que é bem interessante. Né? É um caminho que a gente até não esperava no início, porque geralmente as coisas se tornam mais difíceis, não mais fáceis ao longo do tempo, mas eu tenho visto uma série de dispositivos aí que estão vindo com padrões já comuns de internet. Tá? O Alexandre complementa aqui que hackers já invadiram carros através de módulos multimídia, redes domésticas, infrared, etc. Realmente é uma questão de preocupação. Jucimar Mendes perguntou se os órgãos públicos estão aderindo à internet das coisas. Bom, no Brasil, infelizmente, eu não conheço. Se alguém conhecer, me passe por e-mail, eu vou ter o maior prazer em conhecer. Países desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, têm N casos de aplicação já. Controle de tráfego, controle de poluição, né, em algumas cidades que é uma coisa bem crítica, de calamidades públicas. Tá? Tem muita coisa aí para aplicação em cidades mais inteligentes. Né? Então tem bastante exemplos aí. Esse exemplo que eu comentei da SAP aí, do sistema de água, é um exemplo de aplicação. Né? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Alexandre perguntou que... O Rodrigo perguntou, é complicado hoje nas empresas incluirmos essa cultura de BPM, esse processo muda a cultura da empresa? Essa não é uma questão muito relacionada à internet das coisas, mais à BPM, né? A gente acompanha isso já há 10, 12 anos, isso é parte do nosso dia a dia.
A gente pode dizer que com um software de BPMS as coisas ajudam um pouco, né? Muitas empresas tentam implementar BPM com papel e post-it na parede, né? A gente vê que essas iniciativas aqui a médio prazo, longo prazo, dão um pouco ou nenhum resultado, em grande parte dos casos, há exceções, é claro, simplesmente porque as coisas se perdem com o tempo e se tornam desatualizadas, né? Então, a implementação de BPM no software é muito importante. Não vou dizer para vocês que não é, né? Tem gente aí que diz que o software não é tão importante, que BPM é filosofia, é gestão, né? Mas, pessoal, sem tecnologia hoje em dia não dá, né? O que a gente faz sem tecnologia? Vou continuar desenhando papel, continuar desenhando um processo na parede, para a parede ficar amarela com o tempo, para todo mundo olhar aquilo lá e achar que é um papel de parede bonito, né? Deu, né? Então, não tem mais volta. Tá? Pessoal, acabei passando um pouco do nosso tempo aqui, tinha marcado até as 11 horas. Eu agradeço aí a presença de todos. Eu sei que eu não esgotei o assunto, nem comecei, né? Mas, como eu comentei, é um tópico muito, muito novo, muita coisa a se falar. Vocês vão se lembrar das coisas que eu falei aqui por um bom tempo, espero. Fico à disposição aí para qualquer dúvida, fico à disposição para conversarmos mais, para quem quiser conhecer mais a orquestra e se inteirar mais para o assunto aí, como é que a internet das coisas muda tudo em BPM. Tá? Com certeza aqui uma apresentação sobre segurança em BPM e internet das coisas poderia ser um próximo tópico para a gente estar falando. Ok? Muito obrigado, então. Desejo a todos um ótimo final de semana e um ótimo fevereiro aí para o mês que está começando aí a partir da semana que vem. Um grande abraço.